Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos refutando, objetando isto aqui, que vocês irão ouvir. Qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Na cruz não estava nada definido. Nós estamos refutando isso aqui, essas aberrações. Não se esquecendo que o pastor está falando a verdade do ponto de vista adventista. Na cruz não estava nada definido. Ele está replicando aqui, meus queridos irmãos, uma afirmação feita pelo Dr. Paroski num concílio de anciãos realizado, salvo engano, em 2020 aqui no Brasil. Na cruz não estava nada definido. Ellen White diz que o momento mais importante da história da salvação, aí ele diz, não foi a criação, fato bíblico. Não foi o dilúvio, fato bíblico. Não foi o nascimento de Jesus, fato bíblico. Não foi a cruz, fato bíblico. Não será a volta de Jesus, não foi a ressurreição de Jesus, fato bíblico. Não será a volta de Jesus, fato bíblico. Mas aí ele cita algo que não é bíblico. O que foi que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo investigativo, fato não bíblico. E, aliás, nem fato é. É uma narrativa. Então quer dizer que na cruz nada estava definido? Nada. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês eu falei para vocês sobre os 4 momentos da redenção. E eu falei sobre redenção predestinada. Quem lê Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, quem lê 2 Timóteo 1, 9, e não admitir que a redenção foi sim predestinada, está falando em nome de Satanás. Então, a redenção foi predestinada. Neste vídeo, eu vou trabalhar a redenção concretizada. São 4 os momentos da redenção. Redenção predestinada, falei sobre ela no vídeo anterior. Redenção concretizada, vou falar sobre ela agora nesse vídeo. Redenção aplicada, vou falar sobre ela no próximo vídeo. E redenção consumada, num vídeo posterior. Vamos para a redenção concretizada? Abram comigo. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler todo o capítulo 17, porque este capítulo 17 expressa a oração intercessória de Jesus por um grupo especial de pessoas. Um pouco antes de ser preso e levado para a cruz, Jesus faz esta oração intercessória. Leiamos João 17 a partir do verso 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja, embora Jesus tenha autoridade sobre toda a humanidade,
porque foi ele que criou todas as coisas. O próprio evangelista aqui, no prólogo do seu evangelho, capítulo 1, ele vai deixar isso claro. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E nada foi feito sem ele se fez. Ele fez todas as coisas. É por isso que Jesus tem toda a autoridade. Recebeu toda a autoridade do Pai sobre toda a humanidade. Mas, embora ele tenha autoridade sobre toda a humanidade, a concessão de vida eterna é direcionada a todos aqueles que o Pai lhe deu. Isso está claro aqui no verso 2 e vai ficar claro na leitura do capítulo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer é uma atividade mental, intelectual, envolve inteligência. 4. Eu te glorifiquei na terra. Escutem isso aqui, meus irmãos. Estamos falando de redenção concretizada. A redenção foi ou não concretizada? Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Veja que Jesus já dava por finalizada a obra que ele veio realizar. Jesus já dava por concluída a obra que o Pai delegou a ele realizar. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, verso 5, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa obra, a qual Jesus fala, sobre a qual ele fala, e que veio realizar em nome do Pai, essa obra foi decidida quando? Quando que essa obra foi decidida? Quando que essa missão foi delegada a Jesus? Antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Jesus foi escolhido para que, através da sua escolha, nós fôssemos predestinados para sermos adotados por Deus e agora, pela fé em Jesus, seu Filho, sermos o quê? Seus filhos. Deus nos escolheu em Jesus, porque antes de nos escolher, Ele escolheu Jesus. Isso se deu quando? Antes que houvesse mundo. Verso 6. Manifestei o teu nome a toda a humanidade. Foi isso que Jesus, é isso que Jesus está dizendo aqui. Isso aqui é uma obra específica. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Veja. Jesus manifestou especificamente o nome de Deus a um grupo específico. Aqueles que o Pai lhe deu. Somente a esses. Sou eu, calvinista, que estou falando isso? Não, a palavra de Deus está clara. Jesus é claro aqui. Eram teus, disse Jesus acerca destes. Eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Porque Jesus manifestou o nome de Deus a estes a quem o Pai lhe deu, agora eles têm guardado a palavra de Deus. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Deus deu um mundo a Jesus. E esse mundo provém do próprio Pai. E o objetivo é fazer com que esse mundo que foi dado a Jesus, esse mundo, entre aspas, que foi dado a Jesus, volte para o Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja, Jesus transmite a esses a quem o Pai lhe deu as palavras de Deus.
E eles, diz aqui, eles as receberam. As receberam. Verdadeiramente reconheceram. Atividade mental, atividade intelectual. Isso aqui não tem nada a ver com automatismo, que é atribuído de forma criminosa e maldosa a nós calvinistas, como sendo implicações do nosso ensino acerca de salvação. Aquele pastor demitido, aquele imbecilóide que foi demitido, ele costuma dizer isso, que ao afirmar o que nós afirmamos, nós calvinistas afirmamos acerca da salvação, estará implícita a ideia de automatismo. Não tem nada de automatismo aqui. Verso 9. É por eles que eu peço. Prestem atenção nisso aqui, irmãos. Embora Jesus tivesse recebido do Pai autoridade sobre toda a humanidade, no verso 9, ele faz uma declaração maravilhosa e chocante para muitos. É por eles que eu peço. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo. Por quem Jesus estava intercedendo especificamente aqui? Por todos aqueles que o Pai lhe deu. De onde esses saíram? Saíram do mundo. Ele ora especificamente por esses. Ele faz questão de dizer, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Veja, neles, Jesus é glorificado neles, não em toda a humanidade. Não em toda a humanidade Jesus é glorificado. Jesus é glorificado neles. E que mais que ele diz aqui? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Veja, nós somos um. É um plural que vai desembocar numa unidade múltipla. É a unidade divina. Isso não significa que Deus é uma pessoa só. Não é o foco da nossa atenção agora, do nosso assunto agora. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Interessante isso aqui. Jesus está dizendo, Senhor, tu me deste, eu os guardei, agora eu vou para junto de ti. Então eu rogo agora que o Senhor os guarde. Eu já os guardei. Nenhum deles pereceu. Olha aqui, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, eu os protegi. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então Jesus diz, Senhor, eu os guardei, aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para quê mesmo? Para que se cumprisse a Escritura. Para que a Escritura se cumprisse. Agora eu peço que o Senhor guarde eles. Olha só, é interessante isso aqui. 13. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Alegria. Alegria por quê? Alegria porque eles conseguem ser mais santos que os outros? Não. Alegria porque pertencem a Deus. Alegria porque foram adotados como filhos de Deus, na família de Deus. Alegria por isso, por estarem agora salvos. Por causa de quem? Por causa do Filho. Por causa dessa obra que o Filho veio realizar em nome do Pai. Alegria por isso, por pertencer verdadeiramente a Deus. E estar sendo agora guardados pelo próprio Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha a distinção de novo aqui, entre esses a quem o Pai deu, a Jesus, e o mundo como um todo.
toda a humanidade. Olha a distinção, olha a diferença. Eu tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Veja como é interessante isso aqui. O mundo, inclusive o mundo considerado cristão, nos odeia, porque nós estamos pregando a palavra de Cristo como ela é, sem subterfúgios, sem esses entraves, esses obstáculos denominacionais. Não peço, 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus acentua a necessidade de Deus agora os guardar. Ele já nos guardou e agora ele pede que o Pai nos guarde do mal. E aí, Deus vai ou não vai guardar-nos do mal? 16. Eles não são do mundo como também eu não sou. Vieram do mundo, mas não pertencem ao mundo agora. Olha a diferença. Olha a diferença entre toda a humanidade e esses a quem o Pai lhe deu. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é Ellen White que é a verdade. Não é Charles T. Russell a verdade. Não é William Brahms a verdade. Não é Joseph Smith a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Temos que ser santificados na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. E quem é a palavra encarnada de Jesus? Senão aquele que estava intercedendo por esses a quem o Pai lhe deu. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só. Interessante. Deus tira pessoas do mundo, dá essas pessoas a Jesus, e Jesus agora as envia para o mundo. Olha que interessante. Para converter o mundo? Toda a humanidade? Verso 19. E a favor deles eu me santifico. Jesus não está falando que se santifica em favor do mundo, em favor de toda a humanidade. Jesus está falando que em favor deles, desses a quem o Pai lhe deu, ele se santificou, para que eles também sejam santificados na verdade. Só somos santificados na verdade porque antes Jesus se santificou em nosso favor. Tudo que ele fez foi em nosso favor. 20. Não peço somente por estes. Aí o homem falou, opa, tá vendo só como você está errado, irmão? Pera lá, vamos ler todo o texto. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Eles quem? Esses a quem o Pai deu a Jesus e que Jesus agora estava enviando para o mundo. Por quê? Porque além desses a quem o Pai já tinha dado para Jesus, que já estavam guardados pelo Pai, esses deveriam pregar o Evangelho no mundo inteiro, porque Deus tem dado a Jesus pessoas do mundo inteiro. Se você ler Apocalipse 5, verso 9, você vai entender isso. Que Jesus comprou com seu sangue pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. A Bíblia é maravilhosa. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Todos quem? Aqueles que já pertenciam a Deus e todos aqueles que viriam a crer em Jesus. Porque o Pai lhes deu também a Jesus. E todos sejam um. Só existe uma igreja verdadeira, só uma. Embora existam várias denominações. Só existe uma igreja, constituída por todos aqueles a quem um Pai deu a Jesus. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha o plural divino de novo aqui. Para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste.
Então quer dizer que Jesus, quando recebe glória do Pai antes da fundação do mundo, ele recebe glória do Pai para quê? Para glorificar esses a quem o Pai lhe deu. Paulo fala sobre isso em Romanos 8. É impressionante a palavra de Deus. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos. Verso 23, eu neles, disse Jesus, eu neles. Essa doutrina de Jesus, eu neles, ou seja, a união mística com Cristo, é maravilhosa. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Veja. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso aqui, quando eu estiver falando sobre a redenção consumada. A minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. De todas as eras, de todos os lugares. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A obra da redenção foi pensada, idealizada antes da fundação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Embora Jesus tenha autoridade sobre toda a humanidade, ele agora está dizendo que o mundo não o conheceu. Com exceção desses a quem o Pai lhe deu e para quem Jesus manifestou a palavra de Deus. O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Reconheceram. Foi feita uma obra de convencimento e persuasão. Uma obra do Espírito. Não teve nada de automatismo aqui, nada de robotismo. 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Veja, eu lhes fiz conhecer. Vejam a eficácia da obra de Cristo em favor daqueles que o Pai lhe deu. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Aqueles que também foram eleitos por Deus e destinados a Jesus, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Diante desses textos aqui, como em sã consciência, a teologia adventista, ou seja lá quem for, pode afirmar que na cruz nada estava definido. Nós estamos falando de redenção concretizada. Percebam que Jesus aqui no verso 4 dá por o quê? Finalizada a sua obra. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Pouco antes de ser preso e levado à cruz, Jesus já afirma que a obra estava realizada. E por último, em João 19:30, leiam comigo. João 19:30. Jesus diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse. O que foi que Jesus disse, irmão? Irmã, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. O que está consumado? Por um acaso não seria a obra que Deus lhe deu para realizar? Por acaso não foi esta obra? Está consumado. Sabe qual é a expressão grega para estar consumado? Tetelestai. Jesus proferiu tetelestai na cruz. Agora, saiba o que significa tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega equivalente à expressão, primeiro, está consumado, dívida paga ou liquidado. É isso que significa tetelestai.
Está consumado. Dívida paga. Liquidado. Esta expressão, meus queridos irmãos, tetelestai, era muito utilizada em recibo de impostos, onde a expressão era escrita no documento atestando que a dívida estava paga. E mais, a palavra tetelestai também era comum em documentos penais da antiguidade. Na época de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal chamada de escrita de dívida ou cédula de dívida. Ao cumprirem a pena imposta, o juiz atualizava esse documento, esse escrito de dívida ou cédula de dívida, riscando todas as dívidas penais no papiro e escrevia ali no rodapé a expressão tetelestai, dívida paga. Dívida paga. Sabe o que é interessante? É que Paulo fala sobre isso aqui, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o onde? Onde foi que Cristo cravou o escrito de dívida, a cédula de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças? Onde foi que Cristo cravou essa cédula de dívida? Esse escrito de dívida, onde foi que ele cravou? Na cruz. Então nós estamos afirmando, com base na palavra de Deus, que a redenção foi sim concretizada na cruz. Esse negócio de dizer que nada estava definido na cruz é uma falácia satânica. Somente o diabo poderia pronunciar tais palavras. E aí, evidentemente, ele vai se utilizar de vários instrumentos. Ellen White, Wilson Parotsky e esse coitado que afirmou isso. Vocês acham que eu estou agredindo alguém? Não estou agredindo ninguém, eu estou falando com base na palavra de Deus. Doa quem doer, custe o que custar. O escrito de dívida foi cancelado porque foi pregado onde? Na cruz. Tetelestai, está consumado. Como que na cruz nada estava definido? Veja que eu ainda não entrei no aspecto da redenção aplicada. Quando eu falar no próximo vídeo de redenção aplicada, é que vocês terão a santa convicção, a santa certeza de que na cruz tudo já estava definido para a honra e glória de Deus. Verso 15, perdão. Após cravar esse escrito de dívida na cruz, olha só o que Paulo fala. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Onde? Onde foi que Cristo triunfou sobre os principados e potestades, despojando os principados e potestades de algo? Onde foi? Onde foi? Na cruz. Sou eu, um calvinista, que está dizendo isto? Não, é a palavra de Deus. De quem mesmo Cristo despojou os principados e potestades? Cristo despojou os principados e potestades. De quem? De quem mesmo?
Hã? De quem? Vou lhes mostrar. De quem Cristo despojou os principados e potestades. João 17,6, eu li. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Esses a quem o Pai deu a Jesus receberam uma manifestação da palavra de Deus sobre eles. Foram agora reconhecidos como seus filhos, adotados na família de Deus. Eles pertenciam ao mundo. Como diz Paulo em Colossenses 2,13, vocês estavam mortos nos seus pecados, eram incircuncisos na carne. E agora Cristo vem e despoja os principados e potestades de quem mesmo? Desses aqui, a quem o Pai deu a Jesus. Eles estavam no mundo, pertenciam a esse mundo tenebroso e mau. Por isso que Jesus, em outra ocasião, disse isso aqui, João 6, 37 em diante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, de todos os lugares e épocas. Então, quer dizer que quando Paulo diz aqui que Cristo despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles, expondo eles ao desprezo publicamente, isso se deu quando? Quando foi que isso aconteceu? Na cruz. Na cruz. Lembram-se de Jesus? Quando ele falava sobre mais ou menos essa ideia de despojamento do mal. Ele, em Mateus capítulo 12, quando ele refutava os fariseus que diziam que ele estava fazendo o que ele estava fazendo em nome de Beelzebu, Jesus disse algo interessantíssimo para eles. Mateus 12, 28 e 29. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha a pergunta que Jesus faz agora para eles. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele, do valente. Foi isso que Jesus fez com os principados e potestades. Foi isso que ele fez. Despojando-nos dos principados e potestades. E quando ele fez isso exatamente? Quando foi que a redenção foi concretizada? Tetelestai. Na cruz. Foi na cruz que a dívida foi paga, a obra foi consumada. A redenção foi concretizada na cruz. Tetelestai. Será que vocês entendem a maravilha disso? Aí vem um pastorzinho dizer que na cruz nada estava definido, replicando primeiro Ellen White. Mas eu tenho certeza que ele ouviu isso da boca do Wilson Paroski, que falou isso também, afirmou isso também no Concílio de Anciãos. Não estava nada definido na cruz. A redenção foi concretizada, meus irmãos. Eu mostrei para vocês isso. Agora, presta atenção. Já mostrei para vocês que a redenção foi predestinada.
Acabei de mostrar para vocês que a redenção foi concretizada na cruz. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês que a redenção já foi aplicada. Esse estudo você não pode perder. Esse estudo, aliás, esses estudos, onde eu estou refutando esse pastor, que falou tal besteira aqui, esse estudo tem que ser compartilhado, meus irmãos. Compartilhado. Faça como meu irmão e amigo Antenor. Compartilhem esses estudos. No próximo vídeo, redenção aplicada. Não perca. Você vai se maravilhar com o que eu vou mostrar aqui acerca desse momento da redenção. Redenção aplicada. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante sobre ti o seu rosto. Que Ele resplandeça sobre ti. Que Ele possa fazer com que você tenha consciência de que por Ele, em Jesus Cristo, você já está em paz e Ele fez paz com você. É em nome de Jesus que eu rogo esta bênção maravilhosa ao Pai. Amém.